todos nós, que nessa noite possamos desfrutar da bondade, do amor e do cuidado do nosso Senhor. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você nos visita hoje pela primeira vez, saiba que aqui em nossa igreja nós temos uma prática de expor um livro da Bíblia, de escolher um livro, começar lá no seu início, capítulo 1, seguir o texto até encerrar o livro, ou pelo menos uma boa parte dele. E temos feito isso no livro de Provérbios. Começamos Provérbios no capítulo 1 e hoje nós chegamos no capítulo 5. E um dos grandes benefícios de se pregar dessa maneira é que nós acabamos pregando textos que normalmente nós não pregaríamos no domingo à noite. Nós podemos pregar sobre textos que por vezes evitamos, ou pulamos, ou não costumamos pregar, porque fazendo dessa maneira, você se compromete em pregar todos os textos. E nós temos textos difíceis, textos constrangedores, que mexem com o nosso coração, com o nosso pecado. E hoje nós estamos diante de um texto como esse, que é o capítulo 5 de Provérbios. No primeiro momento pensei em fazer 2 mensagens, mas quebraria a ideia do texto. É um texto longo, por isso eu peço a sua atenção, e que Deus possa tratar com o nosso coração naquilo que nós iremos ministrar nessa noite. Então quero convidar você que abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo, mas nesse primeiro momento, ao longo do sermão, mas nesse primeiro momento vamos ler até o verso 8, tá? Então ouça com fé o que diz a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa. Amém. Vamos orar. Deus bondoso, estamos diante da tua palavra e sabemos que ela é palavra do Senhor, autoritativa, apta para discernir, para nos orientar, para nos repreender. Por isso rogamos ao Senhor encarecidamente, dá-lhe sabedoria, Senhor, para entender a tua palavra nesta noite. Por mais difícil que seja, dá-lhe sabedoria, e que aqueles que adentraram essas portas esta noite possam ser trabalhados por ti, e que a tua palavra possa fazer morada no coração, para que possa não pecar contra ti. Por isso que te pedimos nessa noite, Senhor, desvenda, Pai, os nossos olhos, e abra, Senhor, por amor do teu nome, o nosso coração, para que possamos guardá-la, entendê-la, para viver uma vida que agrada ao Senhor. É esta oração que te fazemos no nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias de um caos moral sem igual, principalmente na área que envolve sexualidade. A erotização da sociedade é um dos desafios morais mais urgentes do cristianismo contemporâneo. Comportamentos e atitudes consideradas imorais e até ilegais em um passado não muito distante são celebrados hoje como ícones da sensualidade cultural e da liberdade de expressão.
Contudo, a exposição crescente e essa estimulação erótica acaba por gerar nos espectadores uma necessidade de doses maiores e mais intensas a cada dia desse produto que tem sido vendido pela nossa sociedade. Consequentemente, esse processo de dependência resulta em uma desintegração social e superficialidade nos relacionamentos humanos. Deixe-me contar um caso que li outro dia, que é um exemplo claro. Há alguns anos, um determinado pastor abandonou a sua esposa e filhos por uma mulher mais jovem da igreja em que ele pastoreava. E diante de tal cena, muitos colegas foram visitá-lo para demover da sua mente, para demover do seu coração o erro e orientá-lo a voltar para a sua família. Mas quando confrontado sobre o seu pecado, sua resposta foi: eu sei que está errado, mas eu vou fazer de qualquer maneira, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Não preciso nem dizer que essa resposta foi obviamente devastadora para a esposa, para os filhos e para a própria igreja que ele fazia parte na época. Essa história é extremamente comovente, mas ao analisarmos os atos que levaram a tal ato, percebe-se que isso não aconteceu da noite para o dia. Houve ao longo da sua vida uma construção de vários degraus para que nesse instante da vida ele estivesse autossuficiente para cair, acreditando que Deus o seguraria em sua queda. Ao olhar-se para a vida dele, se descobriu que ele se envolveu em coisas que muitos diriam: não, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de gente matura, mas que trouxe grandes prejuízos para a sua vida. Ele se envolveu com pornografia, e esse envolvimento ao longo da vida fez com que ele trouxesse prejuízos, e ele não conseguiu se libertar de tais práticas. Houve momentos, inclusive em sua juventude, em que ele foi pego, se arrependeu, procurou aconselhamento e parecia estar livre das práticas. Mas esse acontecimento em seu casamento mostrou que ele não estava. Algo que começou tão pequeno, um olhar em meras revistas, ou quem sabe hoje em alguns sites, em algumas imagens, acabou destruindo a sua família e o seu ministério. Essa história só mostra o quanto o pecado sexual é perigoso. E ele pode começar de uma forma despretensiosa, sob controle, mas antes que você perceba, sua vida estará arruinada. E é justamente sobre isso que Salomão começa a tratar nesse momento das suas orientações ao seu filho. O perigo por trás de uma sexualidade fora dos limites estabelecidos por Deus pode trazer grandes prejuízos para a sua vida. Então veja, na sala da instrução, nós já ouvimos até aqui grandes verdades. Já vimos o pai tratando e ajudando o filho com conselhos sobre basicamente todas as áreas da vida. Mas ainda falta uma extremamente perigosa, sorrateira, tentadora e que está ligada aos prazeres da sua carne. E como a verdade de Deus é suficiente para nos auxiliar em tudo, o pai vai mostrar ao filho como a sabedoria pode orientá-lo de forma correta e em como assim conduzir a sua sexualidade. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que as delícias do amor só podem ser vividas em sua plenitude se nossa vida for guiada pela palavra de Deus. Repetindo, as delícias do amor só podem ser vividas em sua plenitude se nossa vida for guiada pela palavra de Deus. Não fechou a Bíblia, fique com ela aberta. Nós vamos tentar entender como isso é tratado ao longo de todo o capítulo 5, tá? Nesse primeiro momento, olhe novamente para os versos 1 até o verso 8, onde ele diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência entre os ouvidos, para que te conserve da descrição, e os teus lábios guardem o conhecimento.
porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvido, e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da tua casa. Veja bem, ao ler esse trecho, a minha mente, ao estudar o texto, a minha mente viajou, tentando imaginar o exato momento em que essa orientação aconteceu entre o sábio de Provérbios e o seu filho. Pude imaginar Salomão sentado, quem sabe em sua poltrona, chamando o filho, dizendo: olha, filho, eu sei que já te falei sobre muitas coisas, mas agora é a hora de conversar sobre algo muito importante. Preciso te ensinar sobre a sua sexualidade. Talvez para muitos uma conversa desconcertante, mas não para este pai, porque ele se aproxima do filho e diz: filho, você será tentado nesse mundo. Você está caminhando em um mundo repleto de tolices sexuais, e muitas coisas vão ser oferecidas a você como mel, doces e atrativas como mel. E sabe, filho, você será traído por elas. Mas quero que saiba que esse mel vai te envenenar e vai te matar. Perceba como esse alerta é sério. E ele se dá porque Salomão, como ninguém, sabe o perigo que uma sexualidade desenfreada e descontrolada pode causar na vida de alguém. Ele sabe como esse pecado pode ser atraente, sedutor, prometendo prazeres e felicidade, mas o fim deles é o cansaço, a falta de alegria e, por fim, a morte. Porque esse pecado tem a capacidade não somente de nos afastar de Deus, mas de nos fazer redefinir Deus. Redefinir para aliviar a nossa consciência. Redefinir para aliviar a nossa consciência, acreditando, nos levando a acreditar que mesmo estando em pecado, Deus não se importa com isso. E podemos viver da mesma maneira, adorar da mesma maneira, cantar da mesma maneira, viver da mesma maneira, como se Deus não se importasse com isso. E Salomão conhece muito bem o perigo de uma vida contaminada. Ele sabe os perigos de se viver assim. Sabe por quê? Porque ele experimentou isso na pele. Suas tolices sexuais conduziram Salomão pelo caminho de prazeres incontroláveis, de achar que não teria problema em viver daquele jeito, em ter as tantas mulheres que teve. Só que no final, ele pagou caro por isso. Isso lhe custou o prazer em Deus, isso lhe custou a falta de satisfação em seu lar, um desejo insaciável pelo erro e um cansaço sem tamanho. Olhe para o livro de Eclesiastes e você vai ver todo o peso de orientações a respeito da vida. E no final do livro você vai entender ele dizendo: olha, a suma de tudo que eu descobri ao final da vida é: teme a Deus. Porque tudo isso que nós buscamos como prazeres é tudo vaidade. Ele sabe os problemas, ele sabe como é perigoso trilhar esse caminho. Por isso agora ele adverte o seu filho a não se apaixonar pela mulher proibida ou a imoral. Ele o adverte a não se deixar levar pelas promessas e tolices apresentadas pelo mundo à sua volta, para que ele não experimente os resultados promovidos pelo pecado. Salomão sabe que é sua responsabilidade alertar o seu filho sobre o que é certo e o que é errado nessa área da vida. Por isso, querido pai e querida mãe, eu não posso seguir sem fazer uma aplicação muito séria a todos nós. Segundo a Escritura, essa é uma responsabilidade que nós, como pais e mães, temos com os nossos filhos. Nós precisamos orientá-los sobre tudo. Precisamos orientá-los como ser um bom cidadão, como respeitar os mais velhos, a dizer bom dia, a dizer obrigado. Precisamos orientar sobre os estudos, ajudá-los nas tarefas, mas também devemos ter a conversa com eles.
essa conversa com os nossos filhos, nós temos a responsabilidade e precisamos ter. Nós precisamos ser os especialistas que orientam o filho sobre a sua sexualidade. Porque se nós não fizermos isso, tenha certeza que outros farão. A TV, a internet, os colegas de seus filhos, e certamente essa orientação não será aquela que você acha como correta. E como o nosso coração é corrupto, tenha certeza também que ele vai ouvir o mundo e vai achar interessante o que o mundo propõe. E por deixarmos isso acontecer, é que temos tantos pais chorosos pelos desvios e pelos caminhos tomados por seus filhos. Por isso, querido, não deixe que outro ensine seu filho. Não deixe que outro oriente sobre o que é certo e o que é errado nessa área. Mostre a ele o que Deus estabeleceu, homem e mulher. Mostre a ele que ao longo da vida ele vai se apaixonar, mas que existe tempo para tudo. Mostre que ele possui desejos e vontades, que isso vão nascer, vão florescer em seu coração. Mas Deus, de forma graciosa, nos deu o casamento para que pudéssemos experimentar tudo que Deus tem preparado para nós. Mostre que tudo que Deus fez é bom, se experimentado e vivido no período certo da vida. Não deixe de falar porque é desconcertante. Saiba que o diabo não acha desconcertante. E ele vem ensinando perversões e imoralidades e desvios a todo instante em uma sociedade corrupta. E os nossos filhos e as mulheres e os maridos estão inseridos nessa sociedade, estão absorvendo os ensinos errados do maligno e têm vivido isso dentro dos seus lares. Nós não podemos deixar que o mundo ensine e modele o coração de quem quer que seja das ovelhas de Cristo. Essa é uma responsabilidade da palavra de Deus, onde você, como pai, como mãe, como esposo e como esposa, precisa ter para orientar o seu lar, para que o mundo não seja atrativo para os nossos filhos. E nós, como igreja, também não podemos nos calar. Precisamos falar o que a Escritura ensina sobre essa verdade, em vez de evitar o assunto, porque é constrangedor. Porque enquanto fazemos isso, enquanto nos calamos, o mundo grita aos quatro cantos esse ensino pervertido, totalmente contrário à verdade de Deus, que está entrando na mente das ovelhas, fazendo com que elas até critiquem a verdade, por não entendermos o momento atual do mundo. O mundo pode envelhecer, o mundo pode mudar, o mundo pode se renovar, se transformar, mas a palavra de Deus permanece a mesma e precisa ser ensinada e precisa ser vivida por cada ovelha do Senhor. A intimidade é um presente poderoso de Deus e precisamos proclamar a beleza dele no casamento, como Salomão faz aqui. Agora veja como Salomão começa a sua orientação ao seu filho. Ele diz: cuidado com os lábios da mulher adúltera, porque elas destilam o favo de mel, mas o fim dele é amargoso. Deixa eu também fazer uma observação aqui muito importante antes da gente seguir. Você, mulher, pode estar pensando: sim, o problema são só as mulheres. Esses versículos são injustos, porque os homens podem ser tão ruins quanto as mulheres. Sim, isso é verdade. Tanto homens quanto mulheres são contaminados pelo pecado e podem agir de forma mais terrível que você possa imaginar. E como disse um escritor, os homens fazem esse tipo de sedução predatória mais do que as próprias mulheres. Isso é verdade. Mas antes de qualquer conclusão, nós precisamos olhar para o que está acontecendo aqui no nosso mundo. Nós temos um pai aconselhando um filho. E esta figura da mulher imoral representa um pecado real que ele encontrará em sua caminhada. Mas Salomão não está absorvendo o seu filho, ou a sua parte nisso, ou em ser ele o predador, ou em ser ele a vítima. O pai não está fazendo isso. O pai está fazendo um alerta a respeito de um perigo real que ele vai encontrar. E como o pai está conversando com o filho, a figura sobre quem ele avisará é uma mulher. Se ele estivesse conversando com sua filha, ele alertaria sobre um homem imoral. Sendo assim,
tudo que falarmos essa noite, todos os alertas, todas as orientações contemplam a todos, homens e mulheres. O que precisamos é inverter a imagem. E ao longo do sermão eu vou tentar fazer isso. Mas a questão aqui é que nós precisamos entender o contexto. Não tem nada de injustiça. Na verdade, é um pai orientando um filho. Tá? Então, explicado isso, deixe-me mostrar a seriedade desse alerta. Esse alerta de não ouvir a mulher sedutora, o homem sedutor. E seu alerta é sério, porque ele sabe que as palavras, que a forma sedutora utilizada por essa mulher pode causar um efeito devastador se não analisadas à luz da verdade. E a questão chave aqui é que o filho, como qualquer um de nós, precisaremos das palavras de Deus em nosso coração para poder discernir os ataques da sedução pecaminosa desse mundo. Porque esse sedutor, essa sedutora, sempre vai se passar por alguém atraente, com uma mensagem adocicada, convidativa. Vai querer se passar por certo. E olha como ele apresenta essa mulher. Os lábios destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que azeite. Perceba a imagem chamativa que temos. Uma mulher ou um homem com palavras doces que parecem destilar doçura. Quem não se sentiria atraído por alguém assim? E é por isso que nós vemos a necessidade do ensino constante. Porque discernir o mal nessa situação é bem difícil. O que nós precisamos entender é que pecado não vem a nós com uma placa luminosa, cheia de cores, piscando, dizendo: corra, eu sou o mal. Ou se você tocar, você vai morrer. Não é assim que ele se aparece. Não é assim que ele se apresenta. Antes, ele se mostra atraente, sedutor para o destruir. E sem as lentes certas, aquelas que mudam o coração, nós não veremos a feiura do pecado e o que está escondido por trás dessa cena toda. Por isso ele diz: não se engane. Pode até parecer doce como mel, pode até ser suave, mas o seu gosto é amargo. O primeiro alerta aqui para o filho é: não se iluda com conversas doces e melosas, ou conversas politicamente corretas. Elas são para te enganar. Se você não tomar cuidado, você vai se enganar. E essas orientações, queridos, continuam sendo verdade para os nossos dias. Palavras atraentes são direcionadas a nós o tempo todo e tem causado um estrago enorme. Tem levado muita gente, muitos homens, muitas mulheres, muitos casais, muitos jovens a trilharem o caminho da loucura. Quantas moças, quantos jovens não temos por aí que estão seduzindo e sendo seduzidas por esse tipo de discurso? Perdendo a sua juventude, se envolvendo com quem não devia e sofrendo muito por isso, experimentando o sabor amargo do pecado. Por isso, moças, jovens, não se iludam com palavras adocicadas de homens que se aproximam de vocês apenas para seduzi-las. Cuidado com jovens que dizem: se você me ama, então nós precisamos fazer isso. Ou ninguém vai descobrir. Eu te amo mais do que já amei alguém nessa vida. Não se deixe seduzir por palavras dessa natureza. Ouça a verdade de Deus que lhe diz que existe tempo para tudo. Por isso espere o tempo certo e você desfrutará de um casamento saudável e prazeroso para a glória de Deus. Por isso, escutem o que a Escritura lhe ensina. Ouçam aqueles que querem seu bem, aqueles que não querem a sua destruição. E esse estrago não fica apenas nos jovens. Muitos casais têm se iludido com essa forma atraente do maligno e se afastaram dos votos feitos no dia do casamento. Nunca se esqueçam, a infidelidade conjugal começa na comunicação. Comunicação que pode parecer inocente. Inocente no começo, como aquela colega de trabalho que ri das suas piadas, que diz que a sua gravata lhe cai tão bem, ou quando aquele antigo namorado ou namorada, aquela da juventude,
aparece no seu Facebook e interage com você em um nível que te faz sentir tão importante como há muito tempo você não se sentia. Ou quem sabe, seu amigo e sua amiga lá da academia, que parece entendê-la melhor ou entendê-lo melhor do que a sua esposa e o seu esposo. Ou quem sabe aquela mensagem que você recebeu e esconde do seu marido, da sua esposa, e julga tão inocente. Ou quem sabe você seja aquele que se utiliza da comunicação para justificar o seu erro. Talvez você ande por aí dizendo que os flertes que você faz ou que você recebe não aconteceria se seu esposo ou se a sua esposa fosse mais carinhoso com você. Porque se isso estivesse acontecendo em sua vida, você não faria e não andaria dessa maneira. Se a sua vida é assim, se as suas justificativas são assim, ou se você tem esse tipo de descrição na sua vida, você está correndo um grande perigo. E a trilha sonora da sua vida nesses momentos são as músicas de filme de terror, quando o personagem caminha para a morte. Não entender o perigo que corremos quando nos deixamos levar por não é nada demais, ou não procure chifre em cabeça de cavalo, é ser imensamente estúpido. Você pode pensar que é inofensivo, mas você está errado. Você está criando uma intimidade emocional através da comunicação que pode levar a mais, que pode levar você à morte e pode levar você ao inferno, como diz o verso 5. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Eu vou falar sobre um pouco isso mais tarde. Mas você percebe como é horrível ouvir a voz que faz com que você caia na tolice de fazer aquilo que é errado. O fim de quem segue a malícia, de quem segue a imoralidade, é a morte. E o interessante é que essa voz não sai apenas de lábios. Essa comunicação não sai apenas de lábios do sedutor ou da sedutora. Não. Elas podem sair da nossa cultura, como tem saído hoje. Ouvimos constantemente: não se case muito cedo. Para que se casar? Aproveite a vida, jovem. Você pode experimentar tantos amores. Você pode viver de qualquer forma. Experimente a sua vida. Porque quanto mais experiente, melhor será. Siga o seu coração. Faça o que te faz feliz. Ame como você achar correto. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. O que vivemos hoje é um incentivo adocicado por liberdade, principalmente nesta área, levando muitos a acreditarem que a adrenalina de se passar dos limites, ou que toda e qualquer forma de amor é que trará felicidade. Só que isso não é verdade. Agir assim, trilhar o caminho que tem sido proposto pela cultura, não é o caminho do céu. Um escritor disse algo muito duro sobre isso, sobre esse desejo de libertar-se do que Deus determinou como certo e errado para a sua sexualidade. Ele disse: no inferno, os ímpios experimentarão para sempre da horrível liberdade que eles tanto exigiam. Por isso, querido jovem, querido adolescente, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, não se deixem levar pelas palavras adocicadas da cultura. Ouvir, brincar de experimentar, seguir seu coração, seguir a cultura, achar que não é nada, só promoverá tragédias, infidelidades, amores proibidos e pecado. Por isso, cuidado com as vozes da sedução, pois o fim delas é a morte. E entenda algo: não existe ninguém forte capaz de resistir ao pecado. Davi e Salomão são provas de que ninguém é suficientemente forte contra o pecado. É por isso que no final dessa parte ele diz, verso 7 e verso 8: agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. O apelo aqui é urgente e extremamente necessário. Ele está dizendo: não ouça a perversão, ouça quem quer o seu bem. Esse apelo é tão sério
que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele reforça o coro do Pai ao dizer: fujam da imoralidade sexual. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. O próprio Cristo, ao nos ensinar sobre a seriedade desse pecado, ele diz: se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca e lance fora. O que percebemos em cada palavra dessa é que com o pecado não se brinca. Não existe um terreno seguro que você pode colocar nos seus pés, acreditando que você vai conseguir sair de lá. Não existe. Quando o assunto é pecado, o terreno sempre será escorregadio. Por isso, não diga a si mesmo que você pode se envolver um pouco, deixar ver até onde vai, que isso não vai lhe prejudicar, ou que você pode sair quando quiser. É isso que o diabo quer que você pense. Mantenha-se longe, se preciso for, livre-se do que te faz pecar, livre-se do computador, do seu tempo lá, coloque programas em seu computador, em seu celular, em seu tablet, que te impeçam de acessar aquilo que você não deveria acessar, ou de impedir que você entre em locais que você não deveria entrar, devido à fraqueza do seu coração, ou devido aos desejos que podem nascer em você. Livre-se disso. Livre-se. Porque esse pecado, o pecado sexual, vai matar você. E é sobre isso que ele trata nos versos seguintes. Ele mostra que esse pecado traz consequências temporais seríssimas e eternas seríssimas. Veja do verso 9 ao verso 14, por favor. Ele diz: para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem aos estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gemas do fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Veja, nesse instante o pai faz algo que ele vem fazendo de maneira muito comum ao longo das suas orientações. Ele apresenta os resultados de quem se deixa seduzir pela voz adocicada da malícia. O interessante é que os alertas aqui são tão sérios que ele descreve o resultado com clareza de detalhes. Não sabemos se o que ele faz aqui, ou se a sua descrição é porque ele próprio passou por isso, ou porque ele viu alguém próximo a ele, mas o fato é que existe uma riqueza de detalhes extraordinária na apresentação dessas consequências, menos as temporais. E então ele diz, nesse primeiro momento, ele diz, olha que interessante, inicialmente, a primeira consequência que ele fala é sobre a vergonha que essa postura desregrada pode custar a você. E aí, uma extrema e vergonhosa situação. É como a de um cobrador, ou de alguém, um marido ferido, que vai junto com outros à porta da sua casa, ou em locais públicos, cobrar com violência a afronta que alguém fez à mulher casada ou à filha de alguém. É como se Salomão dissesse: meu filho, a imoralidade vai fazer com que você não tenha limites, de situações totalmente desagradáveis. Ele diz, não ande nesse caminho, porque isso vai afetar a sua honra. Só que ele não para por aí. Ele ainda diz que as aventuras fora da aliança, uma vida sexual fora do casamento, pode levar você a perder muito dinheiro. Pode fazer com que estranhos se fartem de seus bens. E como isso tem sido comum hoje, não é verdade? As aventuras sexuais de muitos têm gerado mães solteiras, pais sem interesses e filhos sem base familiar. E o resultado disso são ações judiciais, pensões que são utilizadas para suprir a falta. Algo que não aconteceria se o caminho certo fosse tomado.
E se não bastasse toda essa dificuldade, ainda temos os problemas que toda essa ação acaba gerando com a futura família do moço e da moça que tiveram que lidar com essa situação de uma gravidez, a adolescência, a juventude, sem o planejamento, sem o casamento. A ideia dele é que as peripécias sexuais podem gerar em sua futura família ciúmes, mágoas, solidão, arrependimento. Ele está dizendo que o custo é alto. Por isso não brinque. Por isso não trilhe esse caminho. Porque isso vai trazer dores para a sua vida, consequências que você vai levar para o resto da sua vida. E o interessante é que se esse erro for feito, quando você for casado, se você trair e a pessoa contrair tiver um filho, vai ser pior ainda. Porque a traição pode fazer com que a sua esposa lhe abandone. Como diz um escritor, o sofrimento será maior, porque mais tarde, ao lhe abandonar e formar outra família, alguém beijará a sua esposa e colocará os seus filhos para dormir. Pense como isso é duro. Por causa de erros cometidos, por nos deixar ouvir as vozes adocicadas desse mundo, por se deixar ouvir pelas seduções que esse mundo se apresenta, em não nos contentar, em não ser felizes, em não aproveitar a benevolência de Deus, quando nos dá um casamento, uma família e filhos para cuidar e amar. Queridos, as consequências das peripécias e de uma vida desajustada nessa área vai trazer grandes dificuldades para a sua vida. E teremos que conviver isso todos os dias. Quando o sofrimento não pode nascer de uma vida errada, mas ainda tem mais. Ele mostra que esse desarranjo pode roubar a sua saúde. Ele diz: e gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Mais uma vez eu digo, se isso foi verdade nos dias de Salomão, imagine hoje. Olhe para a geração que pregou o sexo livre, que pregou a liberdade sexual desenfreada. Olhe para os artistas que foram símbolos disso, como foi que eles morreram. O alerta do Pai é que a voz da sedução não podem ser ouvidas por nós. Não podemos seguir essa forma da cultura, porque isso poderá lhe livrar de algo terrível no final da sua vida. Quantos jovens não estão morrendo? Quantos jovens não estão adoecendo? Quantos maridos não estão trazendo doenças para dentro de casa, porque estão vivendo fora, agindo de maneira errada? Não é assim a vida daqueles que conhecem a verdade. O alerta aqui é sério. Quantos não estão hoje em um leito de hospital, ou no fim da vida, ainda jovens, porque viveram uma vida desregrada e não obedeceram a Deus. Por isso, queridos irmãos, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, entendam algo sobre isso. É tolice não ouvir a repreensão. É tolice não ouvir quem nos ama, quem nos orienta, quem nos corrige, quem nos exorta. É tolice, jovem, não ouvir o seu pai e a sua mãe, que lhe orienta sobre com quem você anda, sobre com quem você se relaciona. É tolice não ouvir, porque isso é para o seu bem. As repreensões são sempre para o nosso bem. Por isso, homens e mulheres, entendam. Talvez a sua esposa ou seu esposo tenha chegado para você com preocupações sobre a maneira com que você vem gastando o seu tempo nas redes sociais, ou como você vem tratando essa ou aquela pessoa, quer seja no emprego, quer seja na academia, e a sua resposta é sempre com raiva. Você é louca, você é louco.
Você não sabe o que está falando. Não crie uma tempestade em um copo d'água, porque você vê coisas aonde não tem. Ao agir assim, você faz sua esposa ou seu esposo agir como um tolo, por se preocupar com aquilo que você julga um nada. Mas tolo é você, que está sendo enganado pelo pecado. Sua esposa ou esposo está agindo para lhe proteger, para preservar a sua honra, para preservar a sua família. E se você não ouvir as repreensões, as preocupações no tempo certo, você poderá sofrer as consequências terríveis mais tarde. Isso pode custar a sua vida. A infidelidade, o pecado, começa de algo despretensioso que você julga inocente. E isso pode lhe custar muito caro, querido irmão. O pecado sexual pode custar a sua vida, como você conhece. Pode custar o respeito dos seus filhos. Pode custar o respeito da sua família. E pode lhe levar para o inferno. Alguns minutos de prazer não valem mais do que a sua família e a sua fidelidade a Deus. E o maior problema é que essas consequências temporais não são a pior parte. Elas são apenas uma antecipação do inferno. Porque o salário do pecado sexual é a morte. Olha os versos 21 e 23, por favor. 21 a 23. Quando ele diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detida. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido camareia. Queridos, Salomão já havia dito que seguir a voz da impureza pode levá-los à morte. E morte aqui é condenação. Os passos de quem anda sem se preocupar com esse pecado, que acha que nada nunca vai lhe acontecer, que você pode agir nas escondidas, que você pode agir nos escuros e que nunca será descoberto, isso está lhe levando cada vez mais para a morte. Porque cada passo no caminho da mulher adúltera ou do homem adúltero é um passo para o inferno. E achei interessante o que o autor diz. Ele diz assim: aqueles que estão envolvidos nesse pecado devem ser lembrados de que existe apenas um passo entre eles e o inferno, e que eles estão prontos a cair nele a qualquer instante. Por isso, se você está praticando esse erro, saiba que você está a um passo do inferno. Os perigos temporais não são nada comparado a esse perigo apontado por Salomão. Por vezes, ao ensinar aos nossos filhos, ou quando pensamos ao nosso respeito, nós avaliamos os prejuízos apenas na esfera temporal. Não faça, porque você pode alcançar uma gravidez indesejável, ou você pode contrair uma doença sexualmente transmissível, ou você vai perder muito dinheiro, ou quem sabe você pense: eu não quero arruinar a intimidade do meu futuro casamento. O problema de tudo isso, como o próprio Salomão diz, são consequências temporais. Tudo isso é passageiro, mas o inferno não. Como o próprio Salomão diz: os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Essa deve ser a nossa preocupação, queridos. Viver assim, desrespeitar as leis de Deus, mudar a forma que Ele estabeleceu para o casamento, viver essa vida desenfreada, acreditando que é isso que faz feliz, é pavimentar o caminho para o inferno. E ao chegar lá, não haverá mais espaços para arrependimento, não haverá mais espaços para mudança. Lá vai ser para sempre. E saiba de algo que deve soar assustador para mim. Você pode até fingir, esconder esse erro. Ao longo da sua trajetória, ninguém vai descobrir. Mas chegará um dia em que todos os nossos erros serão revelados. Porque existe alguém que sabe de todos os nossos erros. Talvez o seu esposo não saiba. Talvez a sua esposa não saiba.
Talvez os seus pais, a sua noiva, seu noivo, sua namorada, talvez ninguém saiba do que você está fazendo. Mas Salomão diz: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Se você acha que pode viver, enganar, acreditando que ninguém vai descobrir, você é um tolo. Porque Deus vê todos os nossos pecados. Deus conhece e vê os flertes na madrugada. Deus conhece as mensagens escondidas, as imagens pornográficas. Deus conhece tudo. E Ele, conhecendo, já deveria ser o suficiente para nos causar pavor e nos levar ao arrependimento. Porque Deus não é alguém com que você pode enganar. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E nem é alguém com que você possa brincar, dizendo, como aquele homem: eu estou errado, mas depois eu vou me arrepender, Ele vai me perdoar, mesmo mantendo o erro. Por isso, cuidado com a forma que você conduz a sua vida. Cuidado com a forma que você trata Deus. Porque não adianta redefinir Deus. Isso não vai aliviar. Isso não vai nos mostrar o caminho certo. Mas apenas nos levará cada vez mais para longe. Um autor diz algo bem interessante. Ele diz assim: tenha cuidado ao tratar Deus, meus amigos. Você pode dizer para si mesmo: posso pecar contra Deus e, é claro, posso me arrepender e voltar e encontrar Deus sempre que eu quiser. Tente você, e às vezes você descobrirá que não apenas não pode encontrar Deus, mas que você nem mesmo deseja mais. Você estará ciente de uma dureza terrível em seu coração, e você não pode fazer mais nada sobre isso. E então, de repente, você percebe que Deus está punindo você para revelar a sua pecaminosidade, a sua vileza. E só há uma coisa a fazer: você se volta para Ele e diz: ó Deus, não continue comigo judicialmente, embora eu mereça, me perdoe, amoleça o meu coração, derreta o meu coração, porque eu não posso fazer isso sozinho. E isso é verdade. O que esse autor está dizendo é que se agirmos assim, e se andarmos brincando com o pecado, Ele nos cauterizará de tal forma que, quando menos percebermos, nós estaremos totalmente longe dele, mergulhados no pecado, e nem sequer desejaremos mais estar perto do Senhor. Por isso, não se afaste dele. Por isso, não afaste o seu coração de ouvir a verdade de Deus. Porque cada passo distante da verdade de Deus é um passo mais próximo daquilo que lhe tornará frio, distante e vazio nessa vida. E naquele dia, no dia da volta do Senhor, nenhum ato, nenhum acesso, nenhum flerte, nenhuma mensagem ficará oculta. Por isso, abandone hoje essa vida, abandone hoje o caminho do mal e se volte para Deus. Agora, uma questão se faz urgente. Urgente e necessário. Ouvimos sobre o problema, ouvimos sobre os pecados ou os resultados que ele gera, mas como é que vamos nos livrar desse perigo? Como combateremos esse mal? Salomão nos ajuda dos versos 15 ao verso 20. Olha o texto. Ele diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas passas dos ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o dedo de outra. Perceba que a resposta de Salomão ao filho e a nós é extremamente simples. Ao falar sobre essas dificuldades que nós encontraremos no mundo, ele não está dizendo assim: olha, existe tentação lá fora, então o que você precisa fazer é ter uma vontade de ferro, resistir tudo.
você tem que ter uma determinação de aço, ou você precisa se isolar, viver sozinho, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é isso que nós temos aqui. Não é essa a orientação do Pai. Porque se fosse uma frustração sem fim, seria vista em cada homem e cada mulher desse mundo. Porque nós temos sentimentos. Claro que todos nós precisamos de disciplina, e isso em todas as áreas da vida, mas aqui a orientação e o remédio de Deus para os desejos da carne é: bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Ao usar essa imagem, ele de forma simples diz: ame sua esposa, case-se, ame seu esposo, aproveite a vida a dois. Vocês têm o direito de aproveitar a vida, a intimidade. O casamento é a resposta para os problemas em um mundo tão vazio. Viver a vida a dois, desfrutar de uma boa intimidade, é a resposta de Deus para a lascívia, para a imoralidade, para tudo isso que vemos nesse mundo. E o interessante é que nós não pensamos em casamento como a Igreja Católica defendia, onde o contato sexual entre marido e mulher nada mais era do que um mal necessário para propagar a raça humana, e que um ato procriador que envolvia paixão era inteiramente pecado. Isso está errado. Muitos ainda hoje na igreja carregam a ideia de que a relação íntima entre o casal é pecaminosa, mas não é. Deus nos deu o casamento como uma bênção, e precisa ser visto assim. O seu casamento tem que ser a alegria da sua vida. Os nossos irmãos puritanos lutaram muito por fazer com que o povo entendesse que a intimidade conjugal não é pecado, antes é uma dádiva de Deus. Um escritor cristão muito conhecido disse: a conversão do amor cortês para o amor monogâmico e romântico foi em grande parte o trabalho dos poetas puritanos. Os puritanos tomaram a tarefa matrimonial tão seriamente que a não ampliação da devida benevolência pelos parceiros, por marido e mulher, por não viverem a vida comum do lar, a vida de intimidade, podia servir até de disciplina na igreja, se houvesse denúncia. Inclusive, houve um marido, na época dos puritanos, que foi disciplinado por não agir assim. Sério isso, né? Mas eles viam assim, porque foi dado por Deus para a bênção do casal. E negligenciá-lo ou buscá-lo fora não faz sentido nenhum. É por isso que Salomão pergunta: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças dos ribeiros das águas? E no final ele diz: por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? A orientação do pai aqui é a seguinte: por que busca fora do casamento o que você tem dentro da sua casa? Não faz sentido. A orientação do pai é que precisamos desfrutar da alegria de um casamento feliz. Precisamos glorificar a Deus em nossos casamentos. Precisamos beber da fonte que Deus nos tem dado. Precisamos ter alegria em nossos casamentos. E os nossos casamentos precisam deixar de ser um ringue de batalha, onde só existe briga, onde só existe discussão, onde marido implica com tudo, onde mulher implica com tudo. Nós precisamos entender que o casamento foi dado para a nossa alegria, para o nosso deleite. Pare de ser egoísta, pare de viver para você e pense no que Deus tem lhe dado. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, viva a vida comum do lar. Ame, planeje, pavimente um caminho correto na sua vida. Quando vivemos a vida comum do lar, quando andamos juntos, quando nos alegramos juntos, Deus é glorificado. Por isso, queridos irmãos, não se neguem, não se afastem um do outro. Aproveitem a vida como um casal, celebrem o amor. E a você, jovem, adolescente que está aqui, entenda: o casamento é o momento correto, onde você aprenderá de fato o que é o amor. Por isso, não ande se envolvendo
Não ouça esses convites e esses ensinos desse mundo, onde diz que adolescente tem que aproveitar e viver, porque para aprender isso é uma mentira, isso vai trazer cicatrizes para a sua vida, você vai se tornar uma pessoa doente. Não desperte o amor cedo. Não desperte algo que pode destruir você. Um escritor disse: a intimidade é como fogo, na lareira nos aquece, mas fora da lareira queima e incendeia a casa toda. O lugar certo para esse fogo é no casamento. Por isso não busque se queimar, não busque a destruição da sua vida. Não siga a cultura, porque ela visa destruir. E perceba outra questão interessante aqui levantada por Salomão, que confronta diretamente o nosso coração. Ele diz: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa. Veja que interessante. Nesse instante, Salomão ajuda o filho, a todos nós, em algo extremamente sério. Ele mostra que a satisfação não será encontrada em abandonar o seu esposo e a sua esposa porque envelheceu ou porque você não se agrada mais. Ele mostra que a solução para esse problema se encontra na intimidade, na cumplicidade. Os anos juntos não podem nos separar. Os anos juntos não podem fazer com que percamos o interesse uns pelos outros. Antes, a nossa vida juntos, a nossa exclusividade deve gerar ainda mais amor. Amando mais do que ontem, como diz, né? E menos do que o amanhã. Temos que viver toda a vida juntos, para que durante essa vida que Deus nos dá juntos, possamos desfrutar da bênção de Deus e de uma intimidade saudável, que só aumentará e melhorará a cada dia. É por isso que ele diz: embriaga-te sempre com as carícias, com o amor do seu amor da juventude. O que ele está dizendo aqui é que quando encontrar o amor da sua vida, ao se casar com ela, aproveite a vida a dois. Aproveite a vida que Deus tem lhe dado. Cuide do seu esposo, querido. Cuide desse príncipe que Deus lhe deu. Cuide dessa princesa que Deus lhe deu. Cuide dessa bênção. Que eu vou dizer uma coisa para você, homem. Para mim, Deus foi muito gracioso conosco, nos dando o amor da nossa juventude. Deus foi muito gracioso com você, mulher. Com você, esposa. Dando a você, sim, homens imperfeitos, cheios de dificuldades como nós somos, mas Ele deu para que vivêssemos a vida juntos e desfrutássemos o melhor que Deus tem para nós dentro do casamento. Intimidade que une você ao seu cônjuge de uma maneira que você não está vinculado a mais ninguém, é aquilo que Deus tem dado por meio do casamento. Isso transforma, nos aproxima, faz com que o amor de Deus por nós seja refletido em tudo à nossa volta, da maneira como agimos, como tratamos o outro. O escritor disse também algo bem interessante, já caminhando para o final. Ele disse: o homem cujo coração está cativo à mulher que ama, sonha com ela toda noite, tem ela em seu olhar e apreensão quando acorda, medita nela quando senta à mesa, anda com ela quando viaja e conversa com ela em cada lugar onde vai. Ele se reclina sobre ela, cujo coração confia nele. Isso leva todos a confessarem as torrentes de aflição que cada um tem. Como um rio impetuoso, corre a toda força de maneira transbordante. É assim a sua vida? É assim o seu casamento? É assim que você se sente, marido, esposa? Queridos, a melhor defesa contra o adultério, contra a lascívia, contra a imoralidade, a melhor blindagem contra o caminho do homem e da mulher adúltera
é ter um casamento onde as dádivas que Deus nos dá são aproveitadas o tempo todo. A melhor defesa contra o adultério é um casamento forte. Por isso, pais, ao instruírem seus filhos sobre o assunto, não diga apenas não pode. O não por si só não funcionará, porque o sexo é uma coisa muito poderosa. Ela é tão poderosa que Deus criou o casamento para contê-lo. E é por isso que ele causa tantos estragos quando ele é feito fora do casamento. E nós, como pais, como igreja, como aqueles que instruem, muitas vezes negligenciamos o nosso dever de falar de forma clara e bíblica sobre o assunto. Deus deu como um bom presente para ser desfrutado no casamento. Então, em vez de apenas dizer não com seus filhos, aponte-os para a beleza do casamento. Ensine-os sobre o casamento. Fale bem do casamento. Porque mesmo que a cultura menospreze esse ensino, nós não poderemos nos conformar com ele. Precisamos dizer aos nossos filhos que seus desejos os ensinam que eles devem se casar, pois o casamento traz consigo a bela imagem da redenção. O pastor que eu citei no início procurou estabelecer um outro lar, abandonando a sua família, acreditando que seria feliz. E ao fazer isso, além de todo o pecado envolvido, de todo o sofrimento envolvido, ele demonstrou um desconhecimento total da obra da redenção. Ele ouviu a voz da loucura, ele ouviu a voz da sedução. Você já pensou? Por que o mundo rejeita tanto o casamento nos moldes de Deus? Porque o casamento apresenta a obra da redenção. E o diabo odeia isso. A cada casamento realizado segundo os padrões do Senhor, é uma representação vívida da derrota final de Satanás. O casamento reflete o amor do noivo pela noiva, um amor que diante de erros ou da idade não joga fora ou não troca, antes da sua vida por ela para redimi-la. Ele tem prazer em sua noiva e faz isso porque o ama com amor eterno. O casamento que vivenciamos hoje, o que vivenciamos nele, é apenas um reflexo muito pequeno do que vivenciaremos e viveremos na glória. Porque no dia do grande casamento, do noivo com a noiva, do noivo com a igreja, não haverá mais inimigos, não haverão mais impurezas nem distorções, não haverá uma aparente doçura para nos enganar. O que teremos nesse dia vai ser um grande encontro, o noivo com sua noiva, e ouviremos o doce sim da boca do nosso Redentor, e a partir daí nós viveremos felizes para sempre. Talvez você que esteja aqui essa noite possui um grande problema em sua vida, um grande problema nessa área. Talvez você não consegue se libertar. Talvez você tenha traído seu esposo, tenha traído sua esposa. E isso nem sempre se dá por um ato em si, mas por meio de relacionamentos, por meio de conversas, por meio de flertes na internet, no trabalho. Quero dizer para você que esse mal vai te destruir. Vai destruir a sua família, vai destruir sua honra. E pior de tudo, pode te levar para o inferno. Por isso se arrependa. Busque satisfação verdadeira em Cristo, pois Ele é melhor do que todos os prazeres desse mundo. Talvez você, jovem, homem, ande brincando com as moças, se aproximando com palavrinhas doces. Ah, se você me ama. Quero dizer para você que ao fazer isso, você não está apenas desrespeitando a moça e a sua família, você está desrespeitando Deus, que estabeleceu os limites certos e o tempo certo para tudo. Por isso, não entre em um caminho que vai trazer marcas terríveis em sua vida, que pode atrapalhar a sua vida no futuro. Enquanto a vocês, queridas irmãs, queridas jovens, ouça a voz do seu Pai eterno, que lhe orientam a se manterem firmes, a fiéis, a não despertarem o amor e o desejo cedo, porque isso não apenas por meio das consequências temporais, mas porque cada passo na desobediência é um passo para o inferno. O sexo é um bom presente de Deus, dado por Deus, mas se não usado corretamente, pode destruir tudo. Como eu disse,
O fogo pode ser destrutivo. Quando está em uma lareira, pode aquecer uma casa, para que você não congele no inverno. Mas quando está fora da lareira, ele destrói e incendeia a casa, levando tristeza e tragédia. Assim é ele, como um incêndio. No contexto certo, no lugar certo, no tempo certo, vai trazer grandes benefícios e grandes alegrias para a sua vida. Mas de forma errada, trará grandes prejuízos. Mas existe boa nova para nós. Existem boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados e pelas nossas tolices. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar desses pecados. E Ele perdoa de fato esses pecados, se você sinceramente se arrepender, se você deixar, se você abandonar. Há perdão em Cristo. Em Cristo não há condenação. E pelo poder do Espírito de Cristo, em nossos novos corações, podemos ser transformados para viver o plano de Deus para nossos filhos. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar o seu amor. Deus pode restaurar a sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Por isso, arrependam-se. E essa é realmente uma boa notícia. Se você ainda trilha esse caminho, arrependa-se e volte para Cristo. Porque Ele é a única e verdadeira fonte, o único que pode realmente controlar e saciar os nossos desejos. Ele é o único que pode trazer alegria para a nossa vida, para o nosso coração. Por isso, homem, mulher, jovem e adolescente, leve Cristo para o seu coração. Leve sua palavra para o seu coração. Porque somente Ele e sua palavra podem abrir os seus olhos para que você veja o erro à sua frente. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque seu coração, sua família, seu esposo, sua esposa. Talvez você, querido irmão, tenha tratado tão mal a sua esposa, tenha tratado seu esposo. Talvez vocês vivam em um pé de guerra, em batalhas. E o seu lar não foi para isso. O seu lar foi dado, a sua família foi dada para que você desfrute as delícias do amor. E você que está aqui nessa noite, que também sonha em se casar, com esse desejo em seu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não se desespere, não se entristeça, não inveje, ore a Deus, coloque seu coração diante de Deus. Talvez você queira refazer a sua vida, coloque seu coração diante do Senhor, para que Ele traga a você um bom marido, uma boa esposa, para que você possa sair da solidão e desfrutar de um lar abençoado. Peça a Deus que cuide de você. Não dê ouvidos à voz da maldade. Não dê ouvidos aos ensinos perniciosos desse mundo. Traga a palavra de Deus para o seu casamento, para a sua vida, querido irmão. Não despreze o ensino. Receba a repreensão e viva, ó Deus, tudo que o Senhor fez é bom, é perfeito, é agradável, mas o pecado destruiu tudo, embaçou a nossa mente, a nossa visão de enxergar aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas nos leve, Senhor, de volta, e o nosso coração cativo a sua palavra, para que possamos entender que o Senhor pode restaurar corações, que o Senhor pode restaurar os desejos internos do nosso ser, que o Senhor pode mudar a nossa forma de enxergar esse mundo, que
que o Senhor pode nos fazer enxergar a beleza de uma vida saudável, de um lar abençoado, de um casamento feliz, Senhor. Ó Deus, toma os nossos filhos em tuas mãos, quer sejam eles de colo, ou quer sejam eles adultos e velhos. Toma os nossos filhos em tuas mãos, ajude-os a entender que eles não devem seguir esse mundo, Senhor. Ajude-os a entender, a ouvir a voz do Senhor, para se manterem fiéis à tua palavra. Mas, ó Deus, se eles caíram, se eles se afastaram, restaura, Senhor, o coração. Restaura nossos filhos, restaura nosso lar, restaura nossa família. Permita, ó Deus, que eles vivam o melhor do Senhor. Ajude, ó Deus, por amor do teu nome, por amor do teu nome, Pai. Cuide da tua igreja. E, ó Deus bendito, nos dê sempre a graça de não nos sentirmos constrangidos com qualquer que seja o assunto, mas que preguemos e anunciemos a verdade, porque a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra traz vida, a tua palavra nos ensina a viver. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nos coloquemos de pé.